possibilidade aqui no tubo que a gente tinha marcado. A questão é que há muita dúvida nesse tubo. Porque ele não foi forte o suficiente para quebrar tanto esse fundo, mas quebrou. A mercado até abriu embaixo aqui, confirmando o voz para poder fazer um tubo de equilíbrio mais forte. Mas acima, apesar de ser fraco, ainda existe. E acima tem um outro tubo, que é mais interessante que o preço, levando em consideração que ele capturou aqui embaixo. Então, entre esses dois tubos, um choque apenas seria muito arriscado. E foi o que aconteceu, houve o choque, mas ele meio que não... Era muito arriscado, muito indeciso. Eu precisaria falar alguma coisa. E aí ele acabou que andou de lado, mostrando um pouco de desinteresse de subir, e aí fez um POI dentro dessa estrutura, que possibilita a gente poder vender, já que já houve uma confirmação, uma teórica confirmação. E pode ser que ele volte aqui e não respeite, mas seria um bom gatilho para poder vender. A gente vai posicionar e esperar para ver se o mercado coloca a gente na posição e ver se o resultado vai ser positivo. Acabou que desconfigurou, esticou muito. O topo reagiu bacana até. Então a gente vai esperar outro trade. Mais embaixo dele, houve uma possibilidade de confirmação de um VSL aqui, já que o preço vem subindo. Talvez ele, deixando alguns fundos, talvez ele busque esse fundo e volte a subir. Então a gente vai esperar uma oportunidade aqui embaixo, caso aconteça, para poder buscar alguns preços mais altos, já que essa oportunidade de venda não foi executada. O mercado deixou algumas possíveis possibilidades para a gente. A gente tinha marcado antes esse fundo aqui como uma possibilidade de início de tendência e o preço poderia vir abaixo dele para começar a subir, confirmando um VSL e um LPS, no caso, né, uma estrutura de Icon. E aí acabou que ele chegou aqui, lateralizou e não mostrou muita vontade de subir, que a queda foi até bem interessante. E aí ele fez uma estrutura bem pequena,
confirmou até ela caindo mais nessa estrutura pequena aqui. A gente acabou não pegando. A gente vai tentar achar uma outra possibilidade, talvez um POI, igual teve aqui, ó. Essa foi bem interessante, porque ela fez um chapéu de efeito choque, confirmado. Ela também fez uma confluência de um POI aqui dentro. Então, foi uma boa oportunidade para vender, ainda é, caso ele volte aqui testando. A gente vai ficar um pouco curto para poder pegar o trade, porque ele tá bem volátil agora. Mas pode acontecer ele voltar lá em cima e testar, posicionando a gente. A gente vai esperar o trade voltar, caso ele volte. Caso ele não volte e tenha mais alguma possibilidade de um POI para baixo aqui, confirmando a queda, a gente também pode aproveitar. Caso essas situações não ocorram, a gente espera uma formação de uma estrutura maior. Tendo em consideração que está abaixo do fundo de liquidez e dentro de uma estrutura macro, bem definida até. Então talvez pode acontecer de fazer uma estrutura maior e confirmar ela. Aqui dá para ver melhor a estrutura que foi feita. Ela lateralizou bem, fez um spin bem interessante aqui. E deu a entender que talvez esse fundo fosse o último fundo para poder ele criar uma tendência. Mas então ele voltou aqui para capturar o fundo. Talvez esse preço continue, faça alguma coisa para poder continuar a subir. Ou simplesmente continuar aqui a queda. Em ambos os lados a gente procura alguma coisa para poder acompanhar o movimento. Talvez eu possa fazer aqui, fazer um LPSY por aqui. Que aí a gente pode vender aqui também e igualmente comprar aqui embaixo caso a estrutura seja feita. Vamos esperar o mercado desenvolver para ver o que ele faz pra gente. Caso não ocorra a possibilidade de vender aqui agora, nessa estrutura, a gente também espera ele confirmar esse topo. E aí a gente tenta vender aqui em cima. Caso essa situação não ocorra. A gente tinha uma ideia aqui de que o preço poderia fazer uma estrutura antes de atingir esse topo. E realmente ele fez. A questão é que não capturou a estrutura, mas deixou uma possibilidade de venda dentro da estrutura no POI. Esse é um POI aceito. Então a gente vai poder tentar participar do movimento possível que é se realmente cair. Lembrando que está debaixo de um fundo que pode entrar demanda, tem esse risco. Mas é uma possibilidade que aconteceu. Caso tivesse vindo acima que feito o choque, possibilitaria também. Mas como não veio, só buscou mais embaixo, que em cima desse POI pode acontecer. A gente vai posicionar e esperar para ver se o preço nos dá a oportunidade de entrar no trade. Abaixo desse fundo há uma possibilidade de entrar demanda. Então tem um risco. Mas também levamos em consideração que entrou muita oferta. Então por isso talvez possa continuar caindo, ou pelo menos reagir ao POI que foi feito aqui. Caso não ocorra a possibilidade de participar do trade ou ele ir a nosso favor, a gente também tem a possibilidade de fazer alguma oportunidade de cair em cima do topo. Claro que tem que ver como o mercado vai reagir, como ele vai chegar aqui. Vai ter que ser um topo também de possibilidade de venda. Caso ele não respeite esse POI e passe, a gente poderia esperar alguma coisa aqui. O movimento acabou acontecendo sem a gente de novo, mas a gente vai esperar outra oportunidade aqui mesmo, fazer uma estrutura maior. Caso o preço volte aqui para um segundo teste, a gente já tem que esperar alguma outra confirmação, porque direto talvez ele não seja muito interessante. Não. A gente vai esperar alguma estrutura, ou o preço vir cá em cima, como ele estava esperando no início. Aqui é interessante para fazer uma estrutura, mas a gente vai ter que esperar para ver. Aqui em cima é interessante para poder vender. Dependendo do que vai ser feito aqui embaixo. Caso aqui seja feita uma estrutura e possibilite uma oportunidade, aí essa volta aqui também não tem que ver. Talvez seja só um alvo, ou se há uma possibilidade de venda aqui, dependendo de como for feita a estrutura, da força que ela tiver. Isso aqui foi interessante também, só não testou, mas reagiu de acordo com se ele teria sido um bom trade. Mas vai aparecer outros por aqui, tanto nesse quanto nos outros ativos. Aqui também tinha a possibilidade de acontecer uma estrutura. Não necessariamente aconteceu, mas pode ser que aconteça ainda. Aqui também a gente vai esperar uma estrutura mais abaixo. Esses ativos, a maioria, estão abaixo de um fundo macro, então a possibilidade de entrar demanda aqui é grande, pode acontecer. A gente só precisa da confirmação para poder participar do movimento. Esses EQRs que estão sendo feitos aqui são bem micro, mas é interessante para poder, caso surja um gatilho aqui abaixo, a gente consiga comprar. É uma estrutura aqui, a questão é que ela está com mais força de oferta. Ela não está superando os topos, está bem inclinada para baixo, então é interessante uma boa confirmação para poder possibilitar a compra. Em 2000 que a gente tinha olhado aquela hora, ele está criando a estrutura que a gente estava esperando, e a gente vai ter que esperar para ver se surge a oportunidade. Tanto para baixo, tanto aqui abaixo, como acima também. Acima ele vai ter que dar uma respirada. Tem que dar uma respirada assim, para fazer uma estrutura mais acima, para poder ficar mais confiante. Aí seria mais interessante. O S30 também está em posição de possibilidade e está andando no lateral. Pode ser que aconteça alguma oportunidade de compra também. Acima, existe algumas possibilidades de ele respirar e fazer uma estrutura. Aqui seria uma V. Aqui um topo de liquidez, podendo confirmar um VSH
no caso seria aqui em cima. Uma coisa assim. Abaixo pode acontecer, caso ele continue lateralizando. Abaixo busca um choque, uma micro lateralização e dê oportunidade. Já que o preço perdeu força depois da queda, talvez pode entrar demanda. Levando em consideração que também tem alguns fundos abaixo, que ele está embaixo dos fundos. Então pode acontecer. Então agora é só esperar, ver se aparece a oportunidade. E vamos esperar uma oportunidade mais clara. O preço está lateralizando, provavelmente criando liquidez. Então a gente tem que esperar que crie essa liquidez para a gente poder operar a captura dela. Antes disso a gente vai acabar virando liquidez, se não houver clareza. Surgiu uma oportunidade muito arriscada aqui, tanto no NQ como no S&P. A gente vai analisar para ver se vale a pena entrar ou não no trade. Já teve choque, praticamente já foi testado. Vamos ver. Não é um trade vamos dizer aceitável, porque a gente está esperando outra coisa. Mesmo que o mercado pode ir dando informações que a gente vai analisando na hora, essa aqui é um risco muito grande. No S&P, a gente estava esperando que o mercado fizesse uma estrutura aqui embaixo para poder subir. Ele capturando um topo bem macro. Então a ideia aqui é compra. Mas pode ser que aconteça de não subir. E aí, nesse sentido, ia acontecer uma possibilidade. Que voltou num POI que a gente tinha marcado aqui, acima de um topo, e fez a configuração, um choque. Aqui, ó, estruturou com a micro, e configurou um choque. Bem confluente, dentro do POI que a gente tinha marcado, acima de um topo de liquidez, micro, e fez uma estruturinha pequena e fez o choque. Essa é a questão, que a gente espera a compra por aqui, mas aconteceu uma oportunidade de venda. Não, a gente não conseguiria executar a ordem por questão de gerenciamento, estaria assim mais ou menos. Mas aconteceu um POI abaixo. Por algum acaso a gente poderia executar caso ocorra oportunidade. Não é muito aceitável, mas foi bem configurado, né? Então a gente vai ou tomar esse risco no S&P ou no NQ, que também fez um movimento semelhante. Só não deixou o POI. Mas ele aqui também é um OB de POI. Nessa região. Ele está acima do topo, semelhante ao S&P. Fez uma microestrutura e um choque. A red flag dessas duas oportunidades está na questão de que o preço está abaixo de fundos. Por isso tem a possibilidade de entrar demanda. Esse aqui seria o fundo do NQ e o do S&P seria esse, que está até um pouco mais expressivo do NQ. Então a gente vai ver qual possibilidade de entrada. A gente tem que assumir o risco e esperar para ver se o trade vai a nosso favor, nos dar a oportunidade de poder participar do movimento, se ocorrer um movimento, independente do movimento, tanto a favor como contra. Essa é a configuração. Esse aqui para poder pegar no choque, o preço dele subir um pouco, bastante até, porque a gerenciamento deixa a oportunidade de entrar só mais em cima. O do S&P pode ser que consiga entrar no POI um pouco mais abaixo. A gente vai tentar pegar o S&P, que ele está mais favorável. Pensei em pegar em 40, mas até que eu consigo pegar, talvez ele teste em 20, que não está tão longe assim não. 40 também funcionaria, mas aí ele fica bem grande, apesar de ser um mais correto. O trade não foi muito favorável à nossa posição, até pelos riscos que a gente tinha assumido.
gente vai esperar agora o mercado fazer uma outra oportunidade, tanto na estrutura, mais abaixo, para a gente procurar a compra, ou caso ele suba mais, e faça alguma estrutura mais acima para poder continuar caindo, caso ele não reaja muito à liquidez do fundo macro. A gente vai esperar o mercado desenvolver, dar mais algumas informações e ver se aparece uma oportunidade. O mercado fez um movimento que a gente estava esperando para poder procurar uma oportunidade. A gente tinha deixado marcado um POI aqui. Talvez o preço poderia vir aqui e fazer uma estrutura para continuar a queda. E ele realmente subiu, deu uma respirada antes de buscar a liquidez dos fundos e fez uma estrutura aqui perto. A estrutura foi até bem construída, não foi tão alto para chegar próximo do OB, mas ele valida a região no caso. Ele foi posicionado, agora a gente tem que esperar para ele testar. Tem uma red flag, né, porque o mercado está para abrir daqui uns 15 minutos, então chegar muito perto da abertura do mercado não armar, sem armar. Aí a gente vai abortar a entrada e esperar ver como vai ser a abertura. Se não ficar muito volátil, e aí é um risco muito grande de tirar a gente, porque a gente entra em um mercado pouco volátil, ele fica muito volátil, nossa proteção ainda está de acordo com o mercado não volátil. E aí a volatilidade entra e tira a gente com muita facilidade. Então a gente vai esperar, caso não execute, a gente espera a abertura para poder ver se aparece outra oportunidade. A estrutura até ficou bem feita, respirou, subiu com um pouco de dificuldade, andou de lado, fez o choque, a estrutura, choque. E agora a gente tem uns 5, 6 minutos para poder testar. Caso não teste, a gente aborta. E espera uma próxima oportunidade. A gente decidiu não aceitar esse risco, não tomar esse risco, porque está muito próximo de abrir o mercado. E vale mais a pena resguardar esse risco para poder uma próxima oportunidade. Uma oportunidade com mais confiança. Porque agora o mercado vai abrir e ele é muito instável quando abre. Mesmo que ele confie no movimento que a gente espera, mas antes disso ele pode fazer movimentos extremamente aleatórios, tirar a gente e depois continuar o movimento que a gente esperava. Então é melhor a gente esperar uma maior confirmação. Depois do mercado abrir, ver se ele se posiciona. E aí a gente tentar achar uma forma de entrar junto com o movimento que ele faça. Um pouco mais de confiança. Não com certeza que tu vai ou não fazer uma coisa, mas um pouco mais de confiança. Porque esse aqui, apesar de ser bem formado, bem construído e feito onde a gente esperava que fizesse, a abertura do mercado não deixou muita opção. Seria um risco um pouco desnecessário. Então não faz muita diferença também. Se o mercado tiver realmente que desenvolver na direção que a gente espera, talvez ele possa criar outra oportunidade e a gente aproveita com um pouco mais de confiança. Quando a gente já está posicionado no trade, e aí o mercado vai abrir, isso sim é interessante. Porque caso a gente já esteja protegido, se o mercado tirar a gente, tudo bem, a gente está na proteção. Mas e se por alguma casa ele for a nosso favor, aí se torna muito interessante, porque vai entrar muita volatilidade. A gente executa uma ordem com baixa volatilidade, e aí a ordem começa a entrar muita volatilidade, é muito vantajoso pra gente. Mas antes de executar a ordem muito próximo da abertura do mercado, é um pouco complicado, porque a gente entra num mercado com baixa volatilidade, e rapidamente, abruptamente, entra muita volatilidade. Então a nossa proteção se torna muito frágil, porque a gente não entrou com o mercado volátil. Então a gente não mediu o risco dentro do mercado volátil. Então foi um pouco complicado pra gente aceitar o trade. Não quer dizer que não possa, mas o risco é um pouco maior. Agora a gente vai esperar ele desenvolver, tem alguns pontos aqui. Se vier acima dessa lateralização aqui, construir alguma oportunidade, pode ser interessante. Abaixo já é um ponto que a gente espera. Ele construiu um EQL aqui embaixo, interessante até. Então embaixo aqui se surgir alguma oportunidade. Aqui já pode ser aceito um choque apenas, mas caso faça uma estrutura é mais interessante ainda. E acima também, caso faça uma estrutura vai ser melhor. Uma estruturinha aqui. Também está confundindo com um pouquinho mais atrás de ontem e a estrutura. Então pode ser interessante aqui em cima para poder continuar caindo. Embaixo também, para continuar subindo. Se fizer uma estrutura bom, mas se não fizer só o choque também é aceitável. Agora que ocorreu a abertura, a gente pode tentar procurar alguma oportunidade. No S30, o mercado estava tendo uma lateralização maior, construindo uma menor. Praticamente da mesma forma do trade anterior, que a gente aportou no LQ, mas agora ele já está. O mercado já abriu, ele meio que já mostrou o que poderia acontecer. E com isso veio uma oportunidade. Preço do lateral, e criou uma estrutura e agora está capturando. Caso ele consiga testar, posicionar a gente, pode ser interessante. Caso não consiga, a gente pode esperar o direcionamento do mercado e esperar um POI.
Mais abaixo é um trade um pouco curto, porque mais abaixo tem liquidez, a gente espera a compra nessa liquidez. Então, pode ser interessante. O alvo já está bem próximo também. Levando em consideração a abertura do mercado, são trades arriscados pela volatilidade e pela nossa proteção está bem curta. Então ela fica bem frágil, então qualquer movimento meio brusco pode tirar a gente. Mas caso aconteça o contrário também, for nossa direção, pode ser interessante. Nossa posição vai ficar bem alta. Mas possível de ser testada. O trade acabou pegando a gente, estopando a gente, mais por questão de time mesmo. Ele fez um movimento, mas acabou que antes de fazer o movimento ele tirou a gente. Acontece, abaixo a gente esperou uma outra oportunidade, uma criação de estrutura, mas acabou que demorou para acontecer, agora já está um pouco tarde, talvez não deu oportunidade, mas caso haja oportunidade, a gente tem a oportunidade de comprar aqui embaixo. Como a gente esperava. A estrutura foi bem feita, até fez um outro choque maior, mas o primeiro que a gente tinha executado, ele falhou e fez um maior. Acontece, esse tipo de coisa acontece. Às vezes acertar o movimento nem é tão complicado assim, mas o time para saber em qual preço entrar, que é mais difícil. Porque acertar o movimento depois ele pode até seguir a intenção que a gente estava pensando, mas aproveitar o movimento é mais difícil. Porque o time, muitas vezes a gente pode perder o time. Igual foi nesse caso aqui. Aconteceu o movimento, reagiu, mas o que a gente tinha escolhido não aconteceu exatamente como a gente tinha escolhido, porque a central foi aqui. E depois que desenvolveu um pouco. Mas acontece. Agora a gente vai esperar uma nova construção, mais abaixo, se acontecer alguma oportunidade, tanto nesse quanto nos outros ativos. O NQ também tem uma possibilidade. É mais claro. Tá abaixo do EQL que a gente tinha falado, fez uma estrutura. Agora a gente espera a confirmação com choque. Se acontecer, a gente executa o trade. Caso não aconteça, a gente espera a próxima semana. Hoje é sexta-feira.